maravilhoso. Se a gente pudesse, nós ficaríamos aqui amanhã, depois. Olha, que coisa linda. É de se emocionar. Parabéns. Muito obrigada. Agora é contigo, querida. Um abraço. Ok, então vamos lá. Então, vamos começar, né? E eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui dispostos a esse processo de escuta, a essa integração. E o meu tema eu escolhi assim com muito cuidado. Eu escolhi propositalmente, vamos dizer assim, porque é a minha realidade, é o que eu faço todos os dias, ou no consultório, ou nas escolas da região que a gente diz AOP, que ela fica na região noroeste do Paraná, né? Ou dentro da instituição IAP. Por que que esse tema eu escolhi com muito cuidado? Até eu vou retomá-lo, tá bom? Vamos lá, então. Aprendizagem do TEA, do diagnóstico aos métodos. Então, eu queria começar esse bate-papo com vocês fazendo a seguinte reflexão. O diagnóstico do TEA, como todos aqui disseram, ele é clínico e ele está dentro de uma condição do neurodesenvolvimento. Então, duas reflexões importantes para o início dessa nossa conversa. Se ele faz parte de um neurodesenvolvimento e ele é clínico, nós precisamos ampliar o nosso olhar em relação ao sujeito TEA. Por quê? Devido à necessidade da precocidade, de uma urgência de diagnósticos mais precisos, o quanto antes, o quanto mais cedo, e isso é uma questão pontual importantíssima, ela também nos coloca num lugar que, sem querer, automaticamente nos leva a um desvio. O que eu quero dizer com isso? Buscando essa precocidade, essa urgência, esse entendimento, para que o quanto mais cedo essa criança possa receber as condições de necessidades educativas específicas, nós estamos num automatismo. Nós estamos entendendo que todo sujeito TEA está vindo num pacote, num combo. Como se eles não tivessem uma família, e essa família não tivesse uma subjetividade, e dentro dessa subjetividade, esse sujeito não tivesse o direito de ser o João, de ser a Maria, de ser o Antônio. Então, o que está ocorrendo? Ocorrendo um exagero do zelo. Esse exagero do zelo tem nos atropelado. É como se a criança autista ela tivesse que necessariamente ser idêntica a todos. Isso não é verdade. Apesar de nós termos uma condição, seja ela genética, seja ela ambiental, nós somos sujeitos que nos constituímos. Nós temos uma constituição do ser humano. Nós temos autistas que se aproximam no seu neurodesenvolvimento, mas nós temos autistas que se distanciam dentro da sua condição de neurodesenvolvimento. Exatamente por isso, por essas duas condições, a sua constituição do ser, a sua subjetividade, isso é dado a cada um de nós. Isso é exercido. Nós exercemos, nós conquistamos essa nossa história particular. É lógico que para se pensar num diagnóstico clínico, e por isso que ele é clínico, porque ele passa por um viés metodológico que o compõe aquele sujeito naquela estrutura e naquele lugar, mas isso não nos dá o direito de dizer é TEA,
Por ser TEA, seja ele leve, moderado, severo, ele vai fazer A, B, C, D, F. Aí vem o João. É TEA, e por ser TEA, ser leve, moderado, severo, ele vai fazer A, B, C, D, H, A, B, C, D, E. E todos ficam A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. A sensação que nós temos é que desenvolvimento dentro do espectro autístico, quadro leve, moderado, e o resto não se tem uma individualidade. E aí que entra a aprendizagem. Por que será que ainda nos faltam tantas compreensões do sujeito TEA e a sua subjetividade e a sua constituição do ser e a sua própria história dentro da sua própria atipia? Por que nos falta um entendimento dentro das nossas escolas que, por mais que nós pensamos, né, que existem metodologias que foram criadas, que foram destinadas, que dão suporte ao desenvolvimento destes sujeitos, elas não se bastam. Por que a gente não nos avaliamos que, apesar de nós adaptarmos, termos modelos de inclusão, pensarmos a respeito, nós ainda pensamos no combo? Nós ainda estamos achando que aquele sujeito, por ter uma condição neurotípica, ou seja, foge de uma condição típica daquilo que nós compreendemos que o desenvolvimento segue, nós determinamos a ele que ele seja igual a todos os TEAs. Que imediatamente ele crie um percurso que todos os TEAs terão que fazer. E aí vem o contexto aprendizagem. E a aprendizagem anda na contramão dessa nossa precocidade exagerada, zelosa, exagerada. Porque a aprendizagem, ela não aceita combo. Ela vem acompanhando, seja um desenvolvimento neurotípico, seja um desenvolvimento típico, ela vem acompanhando as subjetividades que esse sujeito tem. E ela se forma dentro dos conceitos, das habilidades que esse sujeito precisa, sejam habilidades sociais, sejam cognitivas, sejam perceptuais, sejam elas de que ordem, de fala, linguagem, ela acompanha o que o sujeito é. E nós vivemos esse impasse, não só dentro das nossas escolas, eu diria que nós vivemos muito esse impasse dentro das nossas escolas, mas nós vivemos isso anterior à escola, porque a escola, ela não é detentora do poder inclusivo, não, é a sociedade. A escola, ela é um pedacinho da sociedade. Se nós temos ainda uma sociedade que discrimina, que pensa a indiferença ou pensa a igualdade numa condição patológica, aonde aquele sujeito não tem outra condição a não ser o que está implantado, o que foi dito a ele, aquela é a única condição dele dentro do espectro autista severo, dentro de um espectro autista leve, dentro de um espectro autista moderado. É como chega até a soar, às vezes, como uma sentença, pelo exagero da nossa precocidade. E vem a aprendizagem e bagunça tudo isso. E por que a aprendizagem faz isso? Porque, independente, como eu havia dito, da forma como esse sujeito se apresenta dentro de um quadro neurotípico primário, que é aquele sujeito que vai ser o TEA, ou ele vem dentro de uma condição secundária, né? Ele tem uma outra condição e ele se apresenta secundariamente dentro daquele espectro. Ou ainda, ele está no desvio do seu desenvolvimento, aonde se instalam as pautas autísticas. Porque existem muitas evidências científicas que quando nós estamos privados sensorialmente, pela nossa visão, pela nossa audição, pelas nossas condições motoras,
nós podemos desenvolver pautas autísticas. Quer ver uma coisa? Hoje, se um de nós formos acometidos por um quadro importante de um derrame, que é um AVC, e esse AVC, ele nos acometer áreas como fala, linguagem, motor, e nós ficarmos privados da nossa condição de integrar os nossos estímulos. O que vai acontecer conosco? Nós teremos comportamentos de pautas autísticas. Eu tenho um caso real para isso. Eu sou de Ribeirão Preto, eu não moro em Ribeirão Preto, eu estou em Campo Mourão, mas eu me formei nessa região, e eu fui, durante 2 anos, aprimoranda da USP Ribeirão Preto. E lá eu cuidei de crianças que vinham provenientes de rubéola congênita. E essa rubéola congênita, ela causa 3 condições: problemas cardíacos, visão, e também ela compromete a parte motora. Mas o coração e a visão... problemas cardíacos, audição e a visão. E essas crianças, elas eram precocemente introduzido um aparelho que era o aparelho de caixinha, que nem existe mais. Era um aparelhinho que se colocava para que essa criança pudesse ouvir. Enquanto essa criança não era levada às condições do desenvolvimento de fala, linguagem, motor, a parte que ela pudesse enxergar, essa criança estava com condições de pautas autísticas. Ela se comportava como se fosse dentro do espectro. Conforme nós íamos organizando as estruturas de integrar os estímulos desorganizados que essa criança tem, e o que seriam esses estímulos desorganizados? Conforme nós íamos organizando as aprendizagens dessas crianças, elas iam diminuindo tais comportamentos e aquilo que nós chamávamos como pautas não existiam mais. Então, o que isso nos remete? Nos remete que a escola, assim como qualquer parte da sociedade, porque a escola é uma parte da sociedade, assim como a padaria, assim como o supermercado, quisermos nós, chegarmos lá na padaria, no açougue, e tivéssemos alguém fazendo libras, ou tivesse alguém para braille, tivesse um cantinho para o baile, ou tivesse alguém que conseguisse compreender a própria linguagem, desenvolvimento e os comportamentos neurotípicos de um sujeito autista. Então, olha bem, nós estamos lidando com uma formatação de urgência clínica, e ela é relevante, ela é necessária, mas ela tem nos colocado em lugar de muita observação. Observação por quê? Porque a hora que eu digo que o João, a Maria, o Antônio, a Fernanda são todos iguais, eu não preciso de um raciocínio clínico, eu não preciso de uma condição terapêutica, eu não preciso de um plano de ensino individualizado. Se todo mundo já vai chegar com as mesmas condições de ensino, se todo mundo chega dentro de uma condição onde, por ele ser autista, ele vai fazer A, B, C, D, H, para que eu vou pensar num raciocínio pedagógico, que é o plano de ensino individualizado, e para que eu vou me programar com algo terapêutico? Para que eu vou criar um programa terapêutico? É só seguir o trem. É só seguir o que está no combo. E o que tem acontecido com isso? O que tem ocorrido é que esse ato, esse zelo, essa precocidade, essa falta de subjetividade, de se pensar que esse sujeito, ele se constitui, ele é um autista, mas ele se constitui, ele tem uma condição de se desenvolver dentro da sua subjetividade, dentro do que se compreende o que é o João, que apesar de ser autista, é diferente da Maria, Quando a gente perde esse foco, nós imediatamente nós fazemos um trabalho que aparentemente na escola vai dar certo, mas não vai. Porque a gente
torna o sujeito TEA institucionalizado dentro dos seus próprios métodos. Nós tiramos o direito do neurodesenvolvimento, das condições do desenvolvimento psíquico que esse sujeito tem, das condições do desenvolvimento das percepções que esse sujeito tem. Nós até tratamos, nós até falamos sobre ela, mas dentro de uma perspectiva muito formatada. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um método que ele é muito pouco falado. Não é que ele é pouco conhecido, ele ainda é pouco falado, que é o Flutime. Nós temos o ABA, nós temos o Denver, nós temos o Flutime. Todos eles têm a sua significância, todos eles têm a sua necessidade, todos eles são, sim, precisos, né? Mas o Flutime, ele me ensinou uma coisa que eu quero compartilhar com todas as mamães, com todas as professoras que aqui estão. O Flutime é o único que proporciona à criança a saída do combo. Então, apesar de eu ter a Maria, o João, dentro de uma condição de um autista leve, eles não farão as mesmas coisas. Porque o Flutime me leva a pensar o que o João precisa a mais do que a Maria e o que o João precisa a mais, que é essencial. Tem uma diferença entre o essencial e o fundamental. Essencial é essência, é aquilo que mantém a estrutura de pé, né? Eu não posso me desviar daquilo. E na essência, pode ser que o João, eu vou dar um exemplo da minha própria área, né? Ele precisa de 2 sessões de fono, mas ele precisa de 3 de TO. Ou ele precisa de 1 sessão de fono, mas ele precisa de 4 de comportamental. Mas aí, como a gente está nessa necessidade de urgência, de exagero, de zelo, a gente não faz um raciocínio da subjetividade desses sujeitos. E o que tem ocorrido? O que tem ocorrido é que os atrasos que já são vistos no neurodesenvolvimento, nessas neurotipias, eles vão se acumulando. Então, por mais que se queiram fazer um plano de ensino individualizado, não dá, porque você não conhece o TEA que chegou. Você conhece o João com diagnóstico de autismo. Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que para pensarmos dentro da escola um plano de ensino individualizado, não é algo que nós estamos inventando. É uma necessidade educativa específica. Esse sujeito precisa ser individualizado como todas as outras crianças são. As neurotípicas e as não neurotípicas. Porque nós não fazemos isso. Nós individualizamos, na maioria das vezes, os sujeitos típicos e colocamos os neurotípicos dentro do mesmo lugar, para fazer as mesmas coisas, como se só tivesse aquilo para ser feito. E uma outra consequência é o fator que, na entrada das metodologias, essas crianças estão perdendo o referencial do desenvolvimento de fala e linguagem. Então, o que se percebe é que toda a construção dentro de um quadro TEA, seja ela do leve ao moderado, o que está em jogo para a escola, para que esse sujeito se amplie, é a sua linguagem. E às vezes eu recebo crianças de 4, de 5, de 6 anos, que a fonoaudióloga ela foi colocada num segundo momento porque tinha coisas dentro dessa concepção do combo que rouba o papel fundamental que é o sujeito, o papel fundamental que é o sujeito e a sua subjetividade e a sua linguagem. Por que será que o TEA, quando a gente faz uma ordem simples, não compreende o que a gente está dizendo? Porque é um processo de linguagem. Anterior a qualquer outro comportamento, é a linguagem que está interditada.
em relação ao outro. Eu vou usar um autor da área de linguística para que vocês percebam a dimensão que a linguagem tem na vida do outro. Bakhtin é um autor que diz assim, ó, a linguagem, o outro, só acontece na presença do outro. Então, para uma criança entender que é a hora do intervalo, e ela sendo teia, o que é interdita não é a sua condição única dentro de uma constituição, é a falta da compreensão do que está acontecendo entre o que se diz, o processamento que não é efetivo, como ele integra ou não isso, e como ele responde ao meio. Então, nós temos sujeitos teias que falam, mas não integram o processamento desta linguagem. Tem sujeitos que não falam, e eles possuem uma condição que poucas famílias conhecem, que poucas famílias são orientadas, e muitos vinculam a essa condição, que é uma condição da linguagem, condicionam ao comportamento. E ela não está ligada a um comportamento, que é a condição da apraxia da infância, ou dispraxia, como alguns gostam de chamar. Então, eu vou colocar assim que quase pela literatura, 80% dos sujeitos, para mais, autistas, eles podem estar numa condição apráxica. O que seria isso, professora Andréia? Que é uma incapacidade de planejar o ato motor da fala. Só que quando eu falo o ato motor da fala, a fala é processo final. Por exemplo, não consegue mandar beijo, não consegue fazer isso, não consegue estalar a língua, não consegue imitar os movimentos para que essa fala se constitui. E aí, quando a gente perde essa condição de uma análise de subjetividade, isso não é visto. Isso é perdido no meio daquele combo que eu digo a vocês. Então, o sujeito ETEA vai fazer A, B, C, D, H. A, B, C, D, H. A, B, C, D, H. Eu estou falando da linguagem e da fala, porque ela muitas vezes, dentro dessa condição metodológica que hoje ela é necessária, ela é colocada em segundo plano. Ela é colocada em segundo plano por vários fatores. Por orientação à família, por uma avaliação errônea de que a linguagem pode ser vista depois, e ela não pode. Tanto é que o bebê, ele, dentro da barriga da mãe, onde ele começa a sua primeira condição de subjetividade, né, nessa simbiose, né, aonde se tem esses movimentos, essa interação com essa própria mãe, que é uma linguagem. E essa linguagem, ela vem depois, ao nascer, dita como período sensório-motor, mas ela ainda constitui como linguagem. É uma inteligência que é motora, criando significados, que depois, aos 2 anos, ela é trocada por uma inteligência puramente verbal. Olha o que eu estou dizendo. Aos 2 anos, toda essa construção sensório-motora, que o bebê joga para ver distância, empilha para ver como é que vai, o que acontece para cima, ou organiza para ver como é que acontece as condições dessa superfície, engatinha para descobrir se existe o que ele vê, testa suas percepções visomotoras. Agora, aos 2 anos, não é que o desenvolvimento para dar exclusividade à linguagem, não. É uma condição de platô e degraus. Então, o sujeito, ele fica numa condição de platô, toda essa condição motora, que agora vai se ampliar o quê? O desenvolvimento da linguagem, que vai de 2 a 6 anos de idade. Não é qualquer coisa. É de 2 a 6 anos de idade que tem o construto, o arcabouço, a essencialidade de tudo que se representa no mundo. Ou nesse mundo
que eu posso ainda só falar das coisas que estão presentes, repeti-las como o próprio autista faz, ou de condições que eu me distancie dos próprios objetos, já começo a falar na ausência desse próprio objeto, mas eu preciso me constituir na minha subjetividade. Então, como que uma criança que não é vista dentro da sua condição de linguagem vai poder exercer qualquer conceito dentro da escola? Isso eu não estou querendo dizer que necessariamente ela precisa falar. Mas nós temos que entender, se ela não fala, por que ela não fala? Ah, porque ele é autista. Não, não é assim. Ele pode não falar por várias razões. Ele pode estar num quadro secundário de autismo e não primário. E muitos estão insistindo nesse quadro achando que é primário. Por exemplo, ele pode ter uma síndrome desconhecida para poucos, né? E dentro dessa condição sindrômica, o que mais aparece é aquilo que a gente está acostumado a ver. Ou ele tem um atraso de desenvolvimento neuromotor, e aí as condições são vastas. Essa minha fala, ela é preocupante para mim, como educadora, que estou todos os dias ouvindo famílias, que estou avaliando crianças. Por quê? Se existe uma necessidade de uma precocidade, e ela é precisa, dentro das condições de um diagnóstico precoce, nós, por outro lado, nós estamos com esse descuido em relação ao sujeito TEA, achando que se nós seguirmos alguns modelos, vai dar certo. Agora, o que nós precisamos pensar é que a nossa prática clínica como fonoaudióloga, e eu falo isso como fonoaudióloga clínica, eu falo isso como fonoaudióloga principalmente educacional. Muitos insucessos do TEA dentro da escola não está vinculado ao aspecto motor, não está vinculado a alguns comportamentos, mas vinculado à ausência de linguagem, aquilo que ele não integra e que o coloca cada vez mais dentro de uma condição autística. Porque se eu separo um sujeito da sua condição, que é a sua maior subjetividade, que é a sua linguagem, a sua troca com o mundo, porque ele tem que cumprir protocolos de diagnósticos, eu com certeza estou cometendo um equívoco, mesmo que eu não saiba. Então, a condição para que essa inclusão que nós estamos buscando com muita seriedade, com muita determinação, né, com muita cientificidade, possa se dar, a primeira condição é que nós, educadores, não poderemos aceitar os combos dentro da escola. Se você está disposta a colaborar com uma família dentro da educação, você tem que estar disposta a se debruçar e conhecer quem é o João. O que o João precisa? Como que o João vai se desenvolver diferentemente da Maria dentro daqueles pressupostos que a gente chama de preditores? O que seriam preditores? É tudo que está antes da aprendizagem formal. A escola, ela tem uma aprendizagem formalizada. E essa aprendizagem formal, apesar dela estar construída dentro de metodologias, e nós temos um suporte da nossa BNCC, que nos dá respaldo de todas as condições preditoras para esse desenvolvimento, nós precisamos ampliar dentro da nossa BNCC, dentro dessas condições de predição que vai colocar essa habilidade para educação infantil é importante. Por quê? Por causa disso. Essa no primeiro ano é importante, por causa disso. É anterior a isso,
É esse olhar da constituição do ser, não do ser autista, do ser João. O João, antes de ser, o João, antes de receber um diagnóstico, ele recebeu um nome. E esse nome traz a subjetividade da história da família dele. E automaticamente ele vai conquistar a subjetividade dele. E a vida fez um encontro que colocasse o João dentro de uma neurotipia chamada TEA, que ele vai se constituir aí, mas muito diferente de todos os outros Joãos. Então, se nós queremos uma sociedade inclusiva para termos uma escola inclusiva, nós precisamos mudar a concepção do que é um diagnóstico. De nós não acharmos que a condição de entendermos um sujeito que é integral. Olha, pensa, temos uma integralidade e temos uma condição de harmonizar a nossa integralidade. Se nós queremos entender esse sujeito na sua integralidade, na sua harmonia, mesmo que seja dentro de uma neurotipia, nós precisamos entender que esse sujeito não pode ser visto por uma única pessoa no intervalo de tempo de 20 minutos, e a gente entender que aquele diagnóstico basta para entender toda uma construção de vida. A inclusão não fala da letra, ela não fala do traçado do lápis, ela não fala do sujeito que compreende o texto, não. Ela fala de um desenvolvimento social, ela fala de um desenvolvimento cognitivo, ela fala de um desenvolvimento de linguagem, de um desenvolvimento motor, sinestésico, de todas as percepções. E nós precisamos tornar os diagnósticos mais saudáveis. Em que sentido? No sentido de oportunizar que, quando nós pensarmos no diagnóstico, eu, enquanto fonoaudióloga, a fisioterapeuta, a psicóloga, a TO, todas as pessoas que direta ou indiretamente estão vivenciando as condições metodológicas, nós não podemos achar que só o que eu digo é verdade para aquele sujeito. Que só o que eu estou avaliando aqui basta para um sujeito integral e harmônico. Se nós não ampliarmos essa visão no diagnóstico para além de um transtorno do neurodesenvolvimento leve, moderado, severo, com comorbidades ou sem, nós teremos a inclusão que nós temos ainda. E nós teremos essa sociedade que nós temos ainda, com baixa perspectiva da constituição do ser humano, da humanização. Nós precisamos resgatar nos diagnósticos, sem perder a cientificidade, sem perder os direcionamentos estruturais que se exigem em um protocolo de diagnóstico, nós precisamos ampliar o conceito humano. Sairmos dessa condição do combo. Então, eu quero deixar aqui com vocês um desafio, que é o resgate da subjetividade do sujeito neurotípico. Eu quero deixar a vocês um olhar inclusivo. O olhar inclusivo, ele nos leva a este ponto: a humanização, a constituição do ser e a subjetividade. Que a nossa inclusão possa ser, sim, dentro de uma estrutura científica, mas dentro de um processo de individualidade. Muito obrigada. Doutora Andréia?
Olá, Tá me ouvindo? tô sim, você está me ouvindo? Então, tá bom. Agora sim, aham. Esse teu olhar inclusivo que você trouxe pra gente, que sensacional. A gente falou muito, fez muita propaganda. A doutora Andréia vai vir aí, vai trazer esse olhar inclusivo, vai ampliar as nossas visões. E dito e feito, foi isso mesmo. Que bom que a gente conseguiu conciliar os conteúdos e tudo aquilo que a gente prometeu, a senhora entregou com muita maestria. Muito obrigada, viu, doutora, por tudo, tá? Regina, eu agradeço. Tá bom, Deus abençoe. Tchau, tchau.